Bom, é, hoje, dentro do planejamento, né, é para a gente debater um pouco sobre o capítulo 3 ou falar de maneira resumida sobre o capítulo 3. Esse planejamento tem essa, esse percurso assim, bem delimitado para a gente, apesar do tempo estar passando, a gente conseguir alcançar os nossos objetivos. Mas sempre que for necessário, a gente sempre pode voltar ao capítulo anterior, a um capítulo do início, ou um texto que a gente já leu, para debater, não tem problema nenhum. É só para a gente debater determinados tópicos, né? Que esse capítulo citou, já que nosso planejamento não é ler junto, né? É ler cada um e debater a perspectiva de cada um acerca desse capítulo. Então, no caso desse capítulo 3, que é a teoria das proposições, ele dá uma definição de proposição que é muito condizente com o uso da palavra sats do tratado. Deixa eu só deixar o Espírito entrar. Oi, Espírito, tudo bem? Eu permiti a entrada do Expedito. Tá impossível de ligar meu áudio aqui porque tá tendo uns carros de som aqui. Aí. Tranquilo, o Mark também está se comunicando. Mark é o novo membro aqui do grupo hoje, é meu colega do curso. E comentei com ele no ônibus sobre o grupo de passagem, ele ficou curioso e veio assistir essa reunião hoje. Mark, esse que entrou agora é o Expedito. Ele, ao contrário de todos os demais, não foi meu colega na graduação, mas foi colega de universidade e frequentador do mesmo centro acadêmico. Tranquilo, Expedito. O Expedito ele é formado em física. Estamos bem representados, né? Tem gente da filosofia, da física, da sociologia. Da matemática agora, né? Que é o Mark. O grupo tá bom em informação, cara. É interessante. Voltando, retomando o que eu estava dizendo, a primeira coisa que eu acho interessante apontar é que esse texto tem uma definição de proposição que é muito condizente com o uso da palavra sats no texto do Wittgenstein. Que sats, no texto do Wittgenstein. Olha, o Rafael agora também chegou. Rafael, nós hoje temos um novo membro, o Mark. O Mark é um colega de graduação meu, e ele ficou interessado em participar do grupo, depois de eu comentar brevemente ontem no ônibus. E aí ele está dando uma olhada no grupo. Mark, esse é Rafael, ele agora saiu por umas técnicas, mas ele tem um Instagram de divulgação de lógica jurídica. Eu acho que o Alex sabe o nome do Instagram dele. Eu não lembro de qual não. Acho que é lógica e argumentação, um negócio assim. Isso, lógica. Eu acho que deve ser isso. E ele é formado em Direito. Então a gente tem também um representante de Direito aqui. Realmente, agora que eu parei de pensar, esse grupo está muito diverso em caráter formativo. Hein? É até interessante. Aí, voltando ao que eu estava dizendo, né? Para poder receber processos, de fato. Eu estava mencionando que a primeira coisa que eu acho notável nesse capítulo é essa definição de proposição. Que proposição é um agregado de palavras ou símbolos que vincula a verdade ou a falsidade. De fato, se a gente prestar atenção de quando o Wittgenstein usa a palavra proposição, que a gente traduziu a partir dessa palavra, tem alguns trechos em que proposição é identificada como um conjunto de palavras mesmo. E a palavra em alemão é Wort, que é palavra mesmo. Então, nesse sentido, o conceito de proposição
do Silva é muito próximo do conceito de proposição apresentado no texto original do tratado. Estou fazendo essa observação porque meio que, eu não sei ao certo quando, se popularizou o conceito de proposição como uma espécie de entidade não material, na qual sentenças em idiomas ou linguagens diferentes, que significaria a mesma coisa, têm em comum. Então, de fato, você consegue traduzir uma frase de uma determinada língua para outra, porque elas expressariam essa mesma entidade não material chamada proposição. Só que se você identificar a proposição como agregado de palavras, ela já deixa de ter esse caráter não material. Proposição, nesse sentido, é puramente material. Quer dizer, não puramente material, desculpa, mas tem uma relação muito forte com o material. Porque, na verdade, ela seria uma espécie de agregado de símbolos e de palavras que, por si mesmo, se diferenciam de algo material. As palavras em si mesmo já se diferenciam de algo material. Não sei se está fazendo sentido o que eu estou dizendo aqui. O que vocês acham? O que eu percebo é que aí tem, digamos, vamos dizer em termos que se aplicam normalmente a uma querela da Idade Média, né? Parece que a definição de proposição é uma definição mais nominalista, né? Ou seja, proposição como um agregado de palavras ou símbolos, e não de significados. Entende o que eu quero dizer? Não tá apontando para algo, uma entidade abstrata, metafísica, tal como a essência da sentença. The cat's blue significa o mesmo que o gato é azul. Como é que é possível a tradução? A tradução é possível porque ambos representam essencialmente a mesma proposição. Então, esse sentido de proposição metafísico não está sendo utilizado aí. Parece que ele está numa definição mais nominalista nesse sentido, né? Como um agregado de símbolos ou de palavras, ou seja, de algo convencional, pelo menos, né? Aí eu já estou viajando um pouco, mas digamos que é mais nominalista, né? Eu acho que a gente não está viajando, não. Acho que, na verdade, foi uma análise bem cirúrgica mesmo. Chamar isso aqui de nominalista é bem sintético. Só para explicitar, nominalismo é um nome, né, de uma posição filosófica que trata que os universais, que são esses termos abstratos que representam mais de um indivíduo, por exemplo, homem, a matemática, a física, a mesa, esses termos parecem representar um conjunto de coisas e não uma coisa em particular. Aí tem a questão de saber qual é a natureza desses, como pode dizer, dos entes representados por essas palavras. Aí uma dessas posições é chamar universalista, que afirma que existe entidades que são chamadas universais, na qual esses termos se correspondem. Então, por exemplo, a mesa corresponde a uma entidade universal chamada mesa, na qual tem como nome mesa, desculpa. A mesma coisa vale para homem, para animal. E o nominalismo defende que não, que eles são meros nomes que a gente aplica indistintamente para um conjunto de coisas. Então, a palavra homem é só um nome que pode ser aplicado a mim, a Alex, a Expedito e a Moisés. A palavra o homem não designaria por si mesmo um universal, na qual eu, Alex e Expedito participamos de algum modo.
E aí o Alex usou essa distinção porque proposição seria essa entidade universal na qual cada expressão linguística em específico expressaria. Só que como ele está falando aqui, isso aqui é uma definição nominalista, então o que você na verdade tem como proposição é um conjunto de nomes agregados. Pelo menos é assim que eu entendi. É isso mesmo. Tá. Aí saindo daquilo, isso aqui tem bastante ligação com o Tractatus. Eu já vou anunciar isso. Por exemplo, essa tese aqui, que a proposição são articuladas, também tem no Tractatus. Lá tem uma proposição específica que o Tractatus afirma que as proposições são articuladas. E o significado de articulação, até um significado, como pode dizer, que está presente desde Aristóteles, na verdade. O articulado, articos, são as juntas. E quando você fala que as coisas são articuladas, elas são juntas de tal modo que elas permitem um determinado movimento. Isso que é uma articulação. Então, você afirmar que as proposições são articuladas você afirmar que é um agregado de coisas juntas, só que elas têm nessa disposição de agregamento, ou seja, de você encaixar uma na outra, um certo encaixe em que você pode manipulá-las. Por isso que usa esse termo articulado. Isso aí, Alan, lembra aquela crítica, né? Eu não lembro quem é que faz. Mas a gente vê naqueles manuais de introdução à filosofia analítica, né? Introdução à filosofia da linguagem. Aí tem lá, crítica à concepção de significado, salvo engano, do Mill, John Stuart Mill. Isso, Que porque é o composicionalista, né? Justamente, que a proposição, a sentença teria significado pela, digamos, por ser um conjunto de palavras que contém significado. Só que o significado da proposição parece não dizer respeito só à mera sequência de palavras que já possuem significado. Por exemplo, se a gente pegar o nome de cada um de nós aqui e botar um após o outro em sequência, isso não vai nos dar uma proposição por sentido. Então, é necessário uma articulação nesse sentido aí, ou seja, como se tivesse que haver uma espécie de harmonização que leve em consideração a função que cada palavra vai ter no interior da proposição. Né? Por exemplo, o verbo é a cópula, vai ligar os termos que designam o sujeito e os termos que designariam o predicado. Mas se eu embaralhar isso, independentemente da ordem, eu não vou ter algo com sentido. Mas pode ser que eu tenha. Por exemplo, se eu trocar simplesmente o termo do sujeito com o termo do predicado, supondo que seja um termo um homem é mortal, por exemplo. Mas se eu botar homem mortal não seria algo significante. Então, parece que esse conceito de articulação, ele já evita que se faça críticas como a que se faz ao Mill, né? Acho que sim. Eu concordo a esse respeito. Na verdade, não acho que não tem nenhuma objeção. Só que quando eu pensei nessa parada de ser articuladas, eu pensei mais sobre aquilo que talvez a gente conversou no grupo, né? Que você, na verdade, tem uma proposição completa e por você considerar ela articulada, você faz a análise lógica da sentença para descobrir aonde é a junta dessa proposição. Sim. Porque o que você falou dá mais a ideia que, como pode dizer, a estrutura gramatical coincide com essa estrutura da proposição, eu acho, né? Pelos exemplos que você disse. Porque Eu entendo o que você quer dizer.
Entendo o que você Porque tem quer uma dizer. dimensão que é diferente entre se afirmar que a proposição é articulada a partir de Wittgenstein e falar da proposição aristotélica, né? Parece que a proposição aristotélica como pode dizer, rígida mesmo. Ela não é tão articulada. Porque, por exemplo, que nesse capítulo a gente vai ver as relações. Quando chegar às relações, a gente vai ver que vai se multiplicar a quantidade de termos de uma determinada proposição. Mas não sei, eu tive mais essa impressão, né? Tipo, só para contextualizar novamente, a lógica, Não, é vamos porque dizer, assim, mesmo o Aristóteles, ele tem, não vamos dizer que ele tem uma linguagem formal, mas tem exemplos que ele dá que ele usa letras, né? variáveis, Variáveis. Ele usa variáveis. Então, em certo sentido, é como se o que importasse e que preservasse é a forma, entendeu? Aí, essa forma que a gente sabe que tem toda uma carga metafísica, no caso do Aristóteles, etc., coisa e tal, mas do ponto de vista da forma do, da proposição em si, ela ainda preserva uma espécie de estrutura, entendeu? Justamente, eu acho que pode ser achado no Aristóteles a partir do momento em que ele utiliza variáveis. eu concordo, mas eu acho que as variáveis em Aristóteles têm mais a função de demonstrar generalidade ou expressar generalidade do que propriamente articulação. Porque o que eu estou pensando em articulação, aí talvez fique mais claro agora com esse exemplo. Você fazer uma junção do conectivo lógico com uma letra predicativa associada a uma letra, uma variável proposicional, desculpa. Isso na lógica pós-Frege é possível. Na de Aristóteles, não. Ou você trata de silogística, e na silogística você tem que dispor aqueles termos exatamente naquela posição rígida do argumento que ele catalogou para descobrir se aquele argumento é correto ou é válido. Ou você trata de uma lógica que é chamada de lógica estoica, né? Que é uma lógica proposicional. O Aristóteles não consegue compor as duas coisas. Ou você toma a proposição como consistindo da estrutura rígida sujeito e predicado, ou você considera a proposição como uma unidade, como o P. E isso não pode interpretar das duas formas simultaneamente. Isso é importantíssimo. E o bullying, por exemplo? O bullying também sofre o mesmo problema. O bullying, eu estava até falando de maneira grosseira para o Mark. O bullying, ele faz o seguinte, ele faz uma teoria dos conjuntos, ou, se você preferir, uma lógica silogística, e aí depois que ele termina de fazer todos os enunciados em formas matemáticas do que expressaria proposições categóricas, ele pega as letras e muda a interpretação para proposições. Ele de fato faz isso. Ele pega as mesmas estruturas, os mesmos teoremas que ele concluiu e só muda a interpretação. É bastante louco, na verdade. Ele chega assim numa parte do livro e fala assim: agora você pega essas expressões e interprete x e y como proposições. E o valor que está depois do igual é o tempo em que essas sentenças são verdadeiras. Então, o valor que tem ao lado, por exemplo, se tem zero, elas nunca são verdadeiras, e se tem um, elas são sempre verdadeiras. Sim, sim. E aí, na estrutura que ele montou, que foi feito primeiro em teoria dos conjuntos, ele reaproveita todos os teoremas só com esse novo significado. É o mesmo sistema formal, só que com duas interpretações diferentes. Isso que é engraçado. É um sistema formal mesmo, que ele monta com teoremas que você vai ver lá no livro. Só que aí depois ele pega, acho que não sei o capítulo, mas lá depois de ter introduzido, ter tirado todos os teoremas, ele muda a interpretação. E ele não consegue conciliar as duas interpretações, porque são interpretações diferentes para o mesmo sistema.
do mesmo sistema formal. Aí o Frege vai criticar exatamente isso na obra do Bully, que não foi feito para representar relações entre pensamentos. Ele foi feito, segundo o Frege, para resolver problemas de cálculo que ele próprio criou. Então você acha que, no caso, esse conceito de articulação, ele depende, em grande medida, justamente desse espelhamento que a estrutura proposicional vai buscar em relação ao que seria a estrutura do pensamento? Não, no caso do Frege, é o que acontece, né? Na verdade, o Frege vai fazer essa pressuposição. Não é que ele vai fazer essa pressuposição, isso a gente tem que tomar cuidado. O Frege vai fazer essa construção. Quando a gente fala de Frege, a gente está falando de um projeto de criação de uma linguagem formal que seja capaz de expressar as relações entre os pensamentos puros. Então, tudo que o Frege faz é visando na construção de uma linguagem. O Frege, isso é até uma coisa importante de falar. As pessoas leem Frege como se Frege fosse um filósofo da linguagem natural. Não, o Frege está imaginando quais são as propriedades que uma linguagem que ele está pensando em construir tem que ter para alcançar o fim que ele dedicou a ela. Então ele é espécie ele tem digamos, um critério pragmático, mas uma fundamentação que me lembra bastante, inclusive, o projeto do Russell mesmo. Assim, pelo menos na finalidade, né? Principalmente quando a gente considera a crítica a crítica pós-Frege, né? Quando o Frege acusa ele de psicologismo. Mas ele fala que a pretensão da fenomenologia, isso na ideia da fenomenologia. A pretensão da fenomenologia é alcançar a essência. Isso é muito parecido com isso que você está falando do pensamento puro. Entendeu? Porque é o dado fenomenológico em si mesmo, né? Aí ele está tentando evitar uma metafísica, no caso do Russell, que metafísica é essa? A pressuposição do mundo exterior. Mas aí, você falando isso, parece que o Frege tem um critério para formulação do sistema formal a partir de um pragmatismo, né? No caso, de uma finalidade enfim, eu não sei se é no mesmo sentido de modificar o mundo, aquilo que você tinha falado outro dia, mas é um critério meio que funcionalista, né? A partir do momento que funciona, tranquilo. Mas ele faz isso a partir do espelhamento dessa estruturação do pensamento puro. E aí isso me faz lembrar um pouco esse projeto do Russell, pelo menos na primeira década do século XIX. Eu acho que a correlação é boa. O caso do Husserl, eu vejo assim, pelo menos, né? O que o Husserl está fazendo é justamente descrevendo como é que a consciência tomando em relação ao seu objeto se estrutura. No caso do Frege, é o contrário. Ele está querendo montar uma linguagem que representa essas estruturas. É claro que isso é um embolo da poxa, mas eu acho que dá para fazer. Ele está querendo representar essas estruturas que a consciência forma ao se relacionar com o objeto. Enquanto o Husserl tenta explicar o porquê que isso acontece, descrever esse acontecimento, o Frege ele tenta representar a estrutura por meio de uma linguagem. Uhum. Por isso que a conceitografia vai ter o nome. Conceitografia, uma linguagem formulada, pensamento pura, decalcada sobre a linguagem formulada aritmética. Então, ele pretende, com a conceitografia, expressar estruturas que o pensamento, independente de qualquer conteúdo, porque o sentido de pensamento puro é esse, é um pensamento independente de qualquer conteúdo. Ou seja, o pensamento que eu tenho, vai chover amanhã, ou o pensamento que eu estou sentado aqui
hoje, eles diferem em conteúdo. Mas o que o Frege está querendo expressar não são as relações de pensamentos com conteúdo diferentes. Não. São as relações que o pensamento tem entre si, independentemente do conteúdo. Que aí vai ser posteriormente identificado como as relações lógicas, né? Ou as constantes lógicas. Aí o pensamento vai se estruturar já se estrutura dessa maneira, na verdade, e o que ele está buscando é criar uma linguagem que represente essa estrutura. Por que o pensamento já se estrutura dessa maneira? Porque temos o acontecimento, o Frege ele faz essa linguagem visando um acontecimento. Já temos o acontecimento da matemática. A matemática já tem uma forma meio, como pode dizer, rudimentar e precária de demonstração, que é simplesmente você listar as proposições, né, que a gente chama, ou as equações uma em cima da outra, indicando de um passo de cima para o passo de baixo o movimento de transformação que a gente fez. E aí, quando a gente não consegue mais, a gente apela para a nossa intuição. Fala assim, imagina essa figurinha aqui. Não é verdade que quando você vê essa figurinha, essa relação que você está vendo nessa figurinha pode ser expressa de maneira, e a gente pode concluir isso aqui. Então, disso aqui eu vou dar um salto para essa conclusão. Aí o que o Frege olha para isso, vê que já está quase estruturado uma forma de representação do raciocínio, e ele fala assim, o que eu preciso para completar essa estrutura de exposição do raciocínio. Tanto que é por isso que a linguagem formulada do Frege vai ser em duas dimensões, porque ele está pensando no desenvolvimento da aritmética em que você coloca uma equação sobre a outra. E outra coisa, o raciocínio matemático é essencialmente condicional. E não só o matemático, como o científico em geral. E isso explica, por exemplo, porque o único operador um dos únicos operadores da criptografia é um condicional. É um condicional junto com a negação. Tipo, se você lê a criptografia com a finalidade que o Frege próprio diz no prefácio da criptografia, você começa a entender por que ela é estruturada daquela maneira. São condicionais porque os juízos científicos são dados em formas condicionais. Ele precisa definir o escopo da generalidade ou dos quantificadores, porque na matemática tem leis em que você tem múltipla quantificação em momentos bem específicos. Por exemplo, ontem a gente viu numa aula de números e funções reais que a professora, para definir o conceito de função, claro que isso é anacrônico, né? Mas só estou explicando. Porque na época do Frege já se utilizava esse conceito. Para definir a noção de função, ela usa dois quantificadores de escopos diferentes, que é o para todo e existe um único. O para todo fica no externo, né? É o de maior escopo, e o existe é um pouquinho do escopo mais delimitado, que a definição é para todo A pertencente a um conjunto do domínio, existe um único elemento do contradomínio em que o elemento do conjunto do domínio está em relação, ou numa função, se você preferir, com o do contradomínio. Ou seja, a matemática já precisa utilizar diferenciações de escopo de quantificadores somente por conta da definição de função, que é a mais básica assim, para a gente operar em análise. Uhum. E aí começa as complicações. Eu espero que a gente algum dia nesse grupo volte a ler Frege, mas se a gente pegar esse fio, que ele está mais interessado em criar uma linguagem artificial que expresse os raciocínios tácitos que já acontecem na ciência, a gente começa a entender que ele não está falando de linguagem natural.
que é como muitas pessoas leem sobre o sentido de referência do Frege. As pessoas leem como se ele estivesse falando de linguagem natural. E aí o movimento que o Wittgenstein vai fazer, pelo menos a minha leitura, é o seguinte. Tá, o Frege, com essas investigações da linguagem formal dele, tem esses resultados. O Russell vai fazer investigações do sistema formal dele para fazer o princípio. Vai obter outros resultados, mas não estou falando resultados no sentido matemático, mas sim no sentido filosófico. E vai ter outros lógicos também da mesma época que estão tratando o mesmo assunto com terminologia diferente, com conceitos diferentes. Só que eles estão, de uma certa maneira, coincidindo em tradução essas linguagens. Então, para uma proposição do princípio matemático, você consegue uma tradução para o sistema das leis básicas do Frege. E você também consegue uma tradução para princípios de aritmética do Peano. Aí a questão que fica então por que essas diversas línguas artificiais não criam uma multiplicidade de lógicas, vamos dizer assim? Aí o Wittgenstein vai colocar isso na estrutura própria de qualquer linguagem possível. Qualquer linguagem possível que a gente for criar tem essas relações lógicas estruturando ela. Essa é a minha leitura, assim, geral do tratado. Tranquilo ou vocês acham que foi muita viagem agora? Tipo, o que a gente tá falando é muito abstrato, mas conforme a gente for lendo os textos, talvez fique mais obscuro. Então não se preocupe. É que ele vai falar que antigamente só se denominava que os juízes poderiam ser analisados em sujeito e predicado. Só que agora, na época dele, a grande revolução é que tinha introduzido o conceito de relação. Só que esse conceito de relação aqui é um conceito anterior ao conceito atual de relação. Como falei no grupo, relação para os matemáticos, filósofos atuais, é definida em termos de conjunto. É definido mais especificamente em termos de conjunto de pares ordenados. Uma relação é um conjunto qualquer de pares ordenados. Isso é uma relação para a teoria dos conjuntos atuais, para os matemáticos e talvez para os filósofos analíticos. Só que aqui, nesse momento da história, as relações eram um tipo de, como pode dizer, de expediente primitivo, né? Igual o conjunto hoje é um tipo de expediente primitivo, a distinção conjunto e elemento, relações nessa época também. Ou melhor, relações não era primitivo, mas era definido em, como posso dizer, a partir de termos, né? É uma coisa que você definia a partir dos termos. Termos, conforme a gente viu na reunião passada, é aquilo que numa proposição tem função substantiva, ou que denota um sujeito, ou atributiva, que denota um predicado. Só que aqui, com a introdução da relação, a relação vai ser um tipo especial de termos que vai, como pode dizer, ligar dois outros termos substantivos. Dois ou mais termos substantivos. Ele vai dar aqui um exemplo. Não sei se eu estou
falar não está muito Só que ajudado. esse termo, ele seria, digamos, nos termos que a gente está falando lá no grupo, sintaticamente complexo, né? Isso. Isso, porque dado uma relação, vamos colocar assim, né? Um termo sujeito ou um termo atributivo não é sintaticamente complexo, porque o, esse termo por si mesmo, ele, como pode dizer, vou sair um pouco do Russell, né? Mas ele denotaria um objeto, ou ele indicaria um objeto. Ele sozinho já denota um objeto. Sim, sim. Tanto o sujeito quanto o predicado. O predicado não denota um objeto, mas também denota uma coisa. Não uma coisa, né? Eu estou usando. Denota algo. Essa é a expressão certa. Tanto o termo substantivo quanto o termo atributivo denotam algo. O substantivo denota no Russell um indivíduo e o predicativo denota um universal. O Alan, mas assim, semanticamente, digamos assim, porque, ó, eu tô lendo aqui essa parte que o cara fala aí, ele fala assim, como diz Bertrand Russell, o universo consiste de objetos tendo várias qualidades e mantendo entre si várias relações. Supondo, no caso, que nós tenhamos todos os objetos, né, no nosso conjunto universo, e suas várias qualidades, tranquilo. E supondo uma situação em que nós temos isso e as várias relações. Há uma diferença, no sentido semântico, como se essas relações expressassem algo mais do que a mera, digamos, o mero compartilhamento desses objetos no interior de uma estruturação sintática que tem eles dois presentes? Sim. E eu digo por quê. Se é que eu entendi. Pela minha resposta, você me responda se eu entendi. Porque a predicação ou a propriedade, né? Ela se liga sempre a um único objeto. Não, O fato... tranquilo. Mas eu digo o seguinte, considerando que você tenha todos os possíveis domínios, que seria, no caso, todos os objetos, você teria já todas as relações dadas possíveis entre eles. Então, a diferença semântica, a meu ver, aí, entendeu? Se não. A relação diz algo mais do que um mero elencamento de dois objetos, A e B, por exemplo. Porque eu posso estabelecer diferentes relações, né? Por exemplo, A é maior que B, ou então A é mais largo que B. E são duas relações diferentes, no caso, com significados diferentes, apesar de a gente estar considerando os mesmos objetos no domínio. Até mais, viu? Eu acho que entendi a questão. Ainda bem que você me interrompeu, eu acho que eu antes não tinha entendido. É porque é o seguinte, você está falando do domínio, e aí dado todo o domínio, teoricamente, por meio do princípio da extensão, né? Isso. Você teria, por consequência, todas as propriedades e todas as relações. Isso também seria válido para as propriedades. Isso você está falando. Eu não tenho uma resposta para isso. A meu ver, a gente tem essa visão porque a gente já parte de uma visão extensionalista. O que isso quer dizer, né? Uma visão extensionalista. Por exemplo, como é que você denota a qualidade azul? Você pega todos os objetos que têm essa semelhança Compartilha entre o si. azul, né? E elenca um por um. Exato. Você agrega eles. E assim você tem a propriedade azul. Ou seja, a propriedade não é uma entidade em si, não é universal. Mas no Russell isso que distingue o Russell do Wittgenstein. O Russell, ele metafisicamente se compromete com universais. Então, Russell seria intencionalista. Isso. Então, é isso que eu estava vendo mesmo. Intencionalista
Intencionalista no sentido metafísico mesmo. A intenção dele é metafísica. Sim, sim, sim. É porque Sim. também você pode ser intencionalista, mas não metafísico. Aí você vai para um intencionalismo semântico. Entendeu? Então, realmente, estava contando mais por aí. Porque eu sei que também ele vai estruturar a teoria do significado a partir de uma metafísica, principalmente antes do on the note, né? Isso. No caso do Russell. Mas Mas eu vi justamente aquela questão, né, nessa ênfase e mantendo entre si várias relações está em itálico, ou seja, é tal como se ele estivesse dando uma ênfase aí, justamente na ideia de que essas relações por si só, ou melhor, essas relações só pelos objetos já elencados não fosse suficiente, como elas em si dissessem algo mais que a mera elencação dos objetos não conseguisse dar conta. E aí eu pensei, bom, isso me parece um critério intencional. Foi justamente isso que eu estava pensando. eu tô completando informação que não tá aí, né? Porque eu já li o Misticismo e Lógica e ele, várias vezes ele afirma a existência do universal e algumas vezes ele fala que entre os universais estão as relações. Isso. Só que essa frase aí que ele está dizendo aí, de fato tem essa ambiguidade, porque você pode interpretar essa frase tal como tratados. Aí, se você interpretar essa proposição tal como tratados, você não pode inferir isso, porque apesar de estar escrito o mundo consiste de objetos, o que seria propriamente tratado é que, vou colocar assim, né? O mundo consiste em uma totalidade de fatos, essa totalidade de fatos por si, cada um deles é um conjunto de estados de coisas. Esses estados de coisas você pode decompor em objetos e decompor em estados de coisas não atuais, pelo menos assim que eu entendo estruturalmente o tratado. Então, para ele, a unidade de existência do universo, eu vou colocar assim, não, a unidade de o domínio do universo seria os fatos, né, do Wittgenstein. É o contrário, não criar um domínio de Isso, exatamente. objeto. É, Exatamente. Aí está definindo a partir do objeto. de objeto. A partir deles haverem certas qualidades, que eles tenham essas qualidades e mantenham relações. Só que mesmo Isso. assim é uma ênfase no objeto. Mas e sim, não é fazer do objeto, mas pode ser meio errado o que eu vou falar. Mas o que eu imagino quando ele fala isso é, por exemplo, você tem o objeto A. O que é que consiste o universo, interpretando como um domínio, né? Você tem o objeto A é azul, o objeto A está à direita com B, o objeto A é verde, entende o que quer dizer? Sim, sim, sim. É como se ele fizesse uma multiplicidade metafísica em que tem tanto objeto, quanto objeto com a sua qualidade, quanto objeto com relação com o outro. Sim. No, Eu pelo acho que a menos, diferença aí é metafísica, simplesmente mesmo, no sentido da ontologia. Porque no caso do Russell, ele vai admitir, no contexto pré-Wittgenstein, porque o Russell também é um pensador que ele muda muito de opinião, principalmente no que concerne a ontologia mesmo, ao longo dos anos, né? Então, num primeiro momento, ele acreditava mesmo na existência de objetos do ponto de vista sintático simples, ou seja, Sócrates, né? Ou no universal, mortal, principalmente nos princípios da matemática. Tem até um texto do Quine que ele fala justamente sobre isso, a ontologia do Russell e o desenvolvimento dela. Depois do Wittgenstein, ele vai dar mais ênfase justamente às estruturações complexas, né? Que se construem desses objetos. Entendeu? Só que mesmo assim você percebe que nessa situação aí Qual é o nome do doutor? Do Silva, né? do Silva. Do Silva, ele só joga assim o Russell, e seria interessante saber que Russell é esse que ele está citando, né? Provavelmente é o Russell pós-Wittgenstein. Pós-Wittgenstein. Só que mesmo no contexto pós-Wittgenstein, perceba que o Wittgenstein define o mundo como conjunto de fatos. Então ele define o objeto a partir do conceito da concepção de fato. Só que O Russell aí está ao contrário, entendeu?
Não, mas pelo que eu entendi do Russell, é essa a distinção do Russell para o Wittgenstein. Tipo, o Wittgenstein compra essa terminologia, eu só estou falando isso, compra essa terminologia do Russell, o Russell que usa a terminologia mundo, fato, o Wittgenstein compra essa terminologia, só que ele muda a hierarquia. O, o, o Russell, e talvez eu consiga explicar isso por conta de uma influência lógica britânica que o Russell tem, ele tem um pensamento da metafísica dessas coisas composicionalista. Ele pensa por composição. Ele pensa, por exemplo, que tem os objetos, e aí depois os objetos estão ligados a uma relação. Essa ligação entre os objetos numa relação é o fato. É composicional nesse sentido. Sim, Você. Aí vai para o fato. O fato é a culminância. Que vai ser exatamente a posição o Silvio vai expor, né? Porque o Silvio vai expor também essa ideia que você tem não, ele não vai falar objetos, né? Mas você tem os objetos, esses objetos vão se ligar por meio de relações, e essas relações vão gerar a proposição. Por conta da influência do Frege, o Wittgenstein para mim é o contrário. Você toma como unidade a proposição por completo e depois você faz uma espécie de desmembramento dela a partir. isso, exatamente, exatamente. Então é meio que, assim, eu vou colocar assim, é meio que uma tese equivalente, só que uma é pela tese da composicionalidade e outra é pela tese do que chamou de contexto, né? O princípio do contexto. Geralmente chama isso de princípio do contexto. Essa análise de você ficar desmembrando a proposição. Tomar a proposição como um todo e desmembrar ela para saber os significados particulares do termo. O Frege é composicionalista. Desculpa. O Russell tem um pensamento composicionalista nessa metafísica aí que ele está criando de objeto e mundo. E essa observação é interessante porque eu acho que marca realmente uma das diferenças que o Wittgenstein vai achar gritante e eu acho que o Russell não acha tão. Eu acho que isso vai É, ser mais anunciado, na verdade, eu não li esse artigo, mas ele tem uma conferência que chama A Filosofia do Atomismo Lógico. Eu acho que é lá sim, que vai ficar explicitado isso. isso. Porque depois de um tempo, o Russell ele vai dar uma ênfase bastante grande na teoria das distinções definidas, né? Que já parte de uma composição, assim, a descrição ela tem uma estrutura sintática composta, naquele sentido que a gente está falando, complexa, né? E mesmo os nomes atribuídos aos objetos simples, porque no On the Note tem aquela distinção entre o conhecimento por familiaridade, né? E o conhecimento por descrição. Só que depois ele estende a significação, a teoria da significação e do sentido, inclusive aos nomes próprios, a partir da descrição. Ou seja, por exemplo, eu posso saber quem é Alan por uma descrição que, extensionalmente, digamos assim, restringiria a simplesmente ele cumprir o critério para satisfazer essa presença no domínio aí. Então, por exemplo, eu faço uma descrição que só se aplica a Alan. E aí eu poderia me referir a ele. Só que essa descrição, ela tem uma estruturação complexa. Entende? Não, assim, resumidamente, no final das contas, pro Russell quase tudo vai ser descrição, quase tudo. Quase tudo. Só que aí quando parte para a descrição, qual é o ponto? Que parece que ele já está partindo da estrutura complexa e a partir disso definindo qual é o objeto que restaria a partir desse critério intencional, entende? Que é justamente a satisfação da descrição. Porque se ele vai aplicar isso mesmo aos objetos que têm nome próprio, por exemplo, sei lá, o Alan, Então, você, para conhecer esse objeto, você teria que conhecer a descrição que se aplica a ele. então, esse é o ponto. O nome próprio Alan é só um nome próprio gramaticalmente. Até mesmo o nome próprio Alan é uma descrição.
Isso, exatamente, exatamente. Aí em que ponto ele deixa de ser composicionalista, entendeu? Porque agora não é mais definir as relações a partir dos objetos simples, mas conhecer e mesmo dar significado aos objetos simples, mesmo os que são representados por nomes próprios, a partir de uma descrição. Isso no Russell tardio. Não, eu acho, posso estar equivocado, mas eu acho que ainda permanece a composição por conta do seguinte. Eu acho que a teoria das descrições eu vou colocar assim, pode ter melhor, é uma teoria da inferência do designado. Tipo, é como você infere, eu vou colocar nesse termo que é totalmente inapropriado, né? Mas é como você infere a existência do designado. Por que eu estou falando isso? Porque, Exatamente. Então, ontologicamente, o compromisso, a hierarquia se dá no outro sentido, entendeu? Agora, você você precisa acha? atribuir uma descrição para poder dizer que aquilo existe. Não, sim, isso de fato. Mas você acha que é contrário à composição isso? Porque, tipo, o que eu falei que é composicionalista, eu acho que eu tô entendendo a conta do seguinte. É porque composicionalista é uma tese semântica, né? Mas quando eu usei a palavra composicionalista, foi aplicada à metafísica dele, que a metafísica dele se dá por composição. Então, deve existir primeiro os objetos se ligam em relações, e as relações formam a proposição. Ou seja, metafisicamente é isso que está acontecendo. Ah, Mas eu não tá, estou tudo falando que bem. a teoria da linguagem dele é desse modo, entendeu? Entendi. Porque você enxerga isso quando ele vai falar, por exemplo, tem um artigo chamado A Relação entre os Dados Sensórios e a Física. Sobre a relação dos dados sensórios e a física, que também está no ensino lógico. O que ele faz? Primeiro, ele parte dos dados sensórios, que eu não sei definir exatamente, né? Mas vou colocar em uma analogia, é como se fosse essas informações que a gente recebe pelo sentido a cada instante. Isso são tudo dados sensórios. Cada um é singular, único em si mesmo. A partir do dado sensório, ele define o sensível. Então, ele parte do objeto, que ele chamou de dado sensório, e define um objeto que, na verdade, é uma classe de dados sensórios chamado sensível. E, na Sim. verdade, o que ele vai, no final das contas, fazer, não vou falar todo o processo, não. Vai ser justamente fazer cada vez mais construções ficcionais de classes em cima desses conjuntos cada vez mais amplos de particulares, que ele chama isso, conjunto de particulares, classe de particulares, a ponto de chegar na definição de matéria. É isso que ele faz. Então, é como se tivesse ele fala isso, que ele é um pluralista. Ele é um pluralista porque ele acredita na existência de uma multiplicidade infinita de coisas em que a gente, por meio das classes, vai agregando para ser simbolicamente útil e capaz de ser comunicado. Então, por exemplo, o que a gente designa pela descrição Alan, na verdade, é um conjunto enorme de particulares que, como pode dizer, que são coligadas por meio de uma descrição. Não é um objeto no sentido de tipo uma xícara, entendeu? É estranho isso, porque no final das contas, o que você chama de xícara é uma classe de Sim, sim, particulares. sim. É por isso que eu falei que a metafísica é composicional. Não estou falando que a linguagem, como posso dizer, a teoria da linguagem Porque dela é parte composicional. dos particulares, né, no caso. Isso, parte dos particulares. Os particulares é a realidade última. Então, você parte dos particulares. Ele até diz uma coisa muito engraçada, só que não tem nada a ver com isso. Ele fala que a perspectiva dele é a mesma da monadologia do Leibniz, só que com tecnologia, quando ele fala sobre dados sensórios e E sensíveis. que ano é esse artigo aí?
Esse artigo é de 1915. Então é bem tardio mesmo. Eu não tô... Pós-Wittgenstein. A distinção entre conhecimento por descrição e conhecimento por contato é um artigo bem depois do Ondernot, de 1910. Sim, sim. Só que, Ele meio claro, que joga só a possibilidade do conhecimento, familiaridade no Odenote, mas ele não desenvolve, não. então o Russell tem essa peculiaridade que a gente tá falando aqui. Tipo, ele é uma coisa bem interessante, assim mesmo. Para mim é inaceitável totalmente, tipo, na minha visão de mundo. Mas é o que ele acredita que cada um dessas sensações que nós temos é uma relação com um objeto que não é permanente. E, na verdade, é uma pluralidade de objetos, na verdade, de particulares, né? Ele intercambia os dois usos. Que a gente, a partir de uma ficção, aglutina para alguma classe e a partir de outra ficção, de uma classe de classes, a gente cria um outro termo para se referir a ela. Então, na O verdade, atomismo dele é bem diferente do Wittgenstein, né? é, Nesse sentido. Porque o Wittgenstein ele começa pela definição de fato e a partir da de fato. Mas também a gente compara, assim, só que o Wittgenstein ele escreve a partir de axiomas mesmo e vai derivando, né? Aí é bem mais, digamos, claro isso do que no caso do Russell, que é um autor bem mais assistemático. Pelo menos se você leva em consideração a totalidade da obra. não, mas eu acho consistente o tratamento que o Russell faz. Eu já li uma carta do Wittgenstein ao Russell, dele explicando algumas teses do Tractatus. Lembra o que eu falei lá na nossa reunião? Que para mim o Russell só joga aquela primeira parte da metafísica, porque ele tem que ter uma necessidade de correspondência entre a proposição e o mundo, só que ele não sabe exatamente o que são aquelas coisas. Sim. Ele fala isso na carta. O Russell pergunta o que ele está chamando de objeto, o que ele está chamando de mundo. Ele fala, cara, isso não é importante. Eu não sei o que são essas coisas. Ele fala isso. Tipo, ele não é que ele tenha acesso privilegiado e sabe quais são os objetos, mas ele sabe que, dada a estrutura da proposição, a estrutura do mundo tem que ser dividida em objeto concatenado com objeto. Só que aí quem é que vai determinar esse objeto? Aí, velho, o problema é de ciência natural, sabe? Que se lasque. Só tô falando a estrutura que deve seguir. Agora, se a ciência natural fala que esses objetos são, na verdade, micropartículas que estão em relações determinadas umas com as outras, que por isso gera todos os fenômenos na qual a gente visualizamos, aí é problema de ciência natural. O que eu estou dizendo é, dada a nossa maneira de se relacionar do mundo a partir da linguagem, a gente tem que conceber o mundo como consistindo dessa estrutura. Senão, a gente não tem esse critério da linguagem representar o mundo. Agora, o Russell não. O Russell está preocupado em falar para você o que é objeto. Ele vai falar que é um conjunto de particulares. Eu queria saber também em que medida isso não tem uma relação com o desenvolvimento da teoria dos tipos, né? Que é mais tarde, né? Mas enfim, eu vou sair aqui, galera, porque neste momento eu tenho outro grupo e preciso comer também, tô doido pra ir no banheiro. Mas o debate foi interessante, viu? Valeu, até a próxima, galera. Tranquilo. Basicamente pareceu que a gente ficou muito tempo na mesma coisa, só que na verdade do texto como um todo, se vocês lerem o capítulo 3, tá tratando de relações. Aí, como eu falei, a relação praticamente vai ser definida como um termo que vai, como pode dizer, relacionar, é meio circular, né? Na verdade, não é relacionar, é um terceiro termo que vai ligar outros dois termos substantivos, ou mais. E aí você vai ter vários tipos de relação, dada essa definição. Você vai ter a relação diática, que você relaciona dois sujeitos, a triádica, que você vai relacionar três sujeitos, a enádica, que você vai relacionar n sujeitos. E aí a questão que eu me pego às vezes é pensar se a predicação
não é um tipo de relação. Só que a tradição não toma a predicação como tipo de relação, dada essa definição de Russell. Assim, Por o que não final. seria uma relação? Porque você está falando por que não seria uma relação para mim ou por que não seria uma relação com o Russell? Tanto faz. Porque pra mim, tipo, tá na própria, não tá na própria definição de predicação ser uma relação, Não, já que ela liga dois elementos. não, porque na verdade na predicação você não liga dois elementos. Você tem a relação entre. A relação não, né? Você tem dois termos de fato, em que o primeiro é o substantivo e o segundo é o atributivo. Aí a minha pergunta é se a cópula não seria uma relação. No caso da definição do Russell, não seria, porque o segundo não está na função substantiva. Para ser uma relação, os dois têm que estar num significado substantivo. Por exemplo, João abraçou Maria. O abraçar é uma relação porque tanto João quanto Maria, como termos, representa substâncias, representa coisas, representa objetos. Tranquilo, Marco. Daqui a pouco a gente acaba já. Porque até 6h15, só vou falar de maneira sumária aqui. Só que isso não acontece com. Mas obrigado pela presença, viu? Só que isso não acontece, por exemplo, com a relação entre um sujeito e um predicado. Você não pode considerar o predicado como denotando o indivíduo ou denotando uma coisa, a não ser, aí volta para a questão inicial, que você, como pode dizer, você seja universalista, né? Que você participe do movimento filosófico que afirma a existência dos universais. E falar que, no final das contas, a predicação é uma relação da entidade substantiva indivíduo com a entidade substantiva universal, por meio dessa relação que alguns vão chamar de distanciação, a relação de distanciação. O indivíduo se relaciona com o universal a partir da relação de distanciação. Ou seja, quando você fala Alan é homem, você diz, parafraseando uma frase universalista, que Alan é uma instância do homem. E aí, Alan vai ser um termo substantivo e homem também vai ser um termo substantivo. Se você interpretar assim, mas você vai ter que aderir a essa doutrina. Só essa dúvida? Uhum. É porque que na relação, necessariamente, o que você relaciona, vou colocar em termos mais acessíveis no nosso contexto, né? O que você relaciona são objetos. Então, é como se relacionasse uma coisa com outra coisa. Na predicação, você não está relacionando dois objetos. Na predicação, você está tendo um objeto e uma outra parte da sentença designando uma qualidade que não pode ser existente por si mesmo, colocar assim. Uhum. Tanto que você falar, por exemplo, Alan, como eu falei, né? Você designa uma coisa falando Alan. Apesar de você não ter construído uma frase, você pode designar uma coisa falando o meu nome. Só que é azul, sozinho, fora de qualquer sentença, não parece designar. Agora, se eu uso é azul na frase Alan é azul, parece que no objeto azul você está designando a qualidade dele de azul. Que aí entra naquela. Claro que eu estou pegando uma de coisa para explicar, mas entra naquela coisa do Spinoza. Lembra como ele define substância e atributo? Substância é algo que existe por si. Sim, E eu lembro.
atributo é aquilo que existe em outra coisa, Uhum. seria mais ou menos o porquê de alguns argumentarem que a predicação não pode ser uma relação. Porque a relação tal como está definida aqui tem que ser uma relação entre duas coisas que existem por si. Então, Uhum. eu estou na mesma reunião com Moisés e Expedito. Moisés e Expedito e Alan são três entidades independentes umas das outras. Mas eu. Por que eu tenho, ou. Eu vou falar uma característica minha, né? Não é o verbo é, né? Mas vocês vão entender. Eu tenho cabelo cacheado. O cabelo cacheado não é independente de mim. É independente de mim se eu aderir a uma tese universalista. Aí eu vou falar que cabelo cacheado é uma entidade universal que eu participo. Mas se você está falando do meu cabelo cacheado, esse cabelo cacheado aqui depende de mim. Uhum. Mas, novamente, não é impossível, entendeu? Mas você vai ter que comprar uma tese metafísica ou fazer um projeto filosófico que dê conta desse problema. É isso, tipo, ele vai dar uma forma de exemplo. Isso aqui é importante. Mas dá para explicar rapidamente. Dado uma relação, toda relação tem uma inversa. E quando você pensar assim, numa inversa de uma relação, pense realmente numa palavra que designa a relação contrária. É isso que ele está afirmando, por exemplo. Que é o exemplo que ele falou aqui, né? Se x precede y, então existe a relação y sucede a x. Essa é a relação inversa. É a relação que você troca os termos de posição, ela permanece verdadeira se você substituir aquela relação pela outra. Agora, no concreto. Se x precede y é verdadeira, a relação y sucede x é verdadeira também. Apesar de você ter trocado os dois de posição, você substituiu a relação por outra relação que mantém essa verdade de relacionamento entre esses dois entes. Certo? Ou ficou meio confuso o que eu falei? Não, eu já tinha entendido já na primeira explicação. Tá de Beleza, boa. desculpa. Não, é tranquilo. É porque eu estou explicando esses termos porque é o termo da época. Uhum. Relação não é conjunto definido aqui. Não, Também mas tem. eu não conheço não a terminologia atual. E para mim é Sim. para mim é mais simples acessar a terminologia da época. E aí, a depender de, de como, de que relação é essa relação inversa, você tem ou não uma propriedade. Por exemplo, se a relação for igual à relação inversa, ou seja, se for a mesma relação, as duas, então ela é chamada de relação simétrica. Ou seja, a relação A é igual a B é uma relação simétrica, porque quando você inverter B com A, qual vai ser a relação que você vai usar para manter a verdade dessa relação? O igual também. Uhum. Então, o igual é uma relação simétrica. E quando isso não acontece, se chama relação assimétrica. E aí também temos a propriedade de se o objeto A está numa relação com o objeto B e o objeto B, por sua vez, está relacionado com o objeto C, se isso implica do objeto A estar relacionado com o objeto C, novamente, pense em exemplos semânticos, em termos relacionais mesmo da linguagem vulgar. Isso significa que essa relação se chama transitiva. Então, a relação que ele dá um nome, o que ele dá exemplo aqui, de x maior que y, é uma relação transitiva, porque se 2 é maior que 1 e 1 é maior que 0, logo 2 é maior que 0. Então, o maior que é uma relação transitiva. Certo? Uhum. Mas você pode pensar em qualquer outro exemplo. Pode pensar em exemplos semânticos, para da matemática mesmo.
tem essa generalidade da linguagem vulgar mesmo. E é intransitiva quando isso não acontece. Aí ele dá um exemplo. A relação é pai de não é transitiva. Por quê? Porque se Augusto é meu pai e eu sou pai do Cirrus, logo Augusto não é pai do Cirrus. Não é uma relação transitiva ser pai. Certo? Uhum. Agora, não acho que o texto não trata aqui. Se uma relação ela é simétrica, transitiva, e ainda tem uma terceira que eu acho que ele não falou, né? Hoje em dia a gente fala que é uma relação de equivalência. Se uma relação for simétrica, transitiva. E tem uma terceira que eu não lembro, que eu acho que ele não falou aqui. Ele falou só de. Simétrica e transitiva. Enfim, só isso mesmo. Enfim, por esse parênteses porque eu não lembro a terceira propriedade. Tem três propriedades que são a relação de equivalência. E também, não sei, se é interessante falar para você de relação de equivalência agora. Mas enfim, aí dado a natureza das relações, você consegue construir argumentos que na silogística eram inválidos, só que agora vão ser válidos dentro desse sistema que permite esse tipo de relações. Porque, por exemplo, se uma relação for transitiva, você consegue, dado que A é maior que B e B é maior que C, A é maior que C. Aí você vai perguntar, sim, mas qual é o fundamento lógico? É porque essa relação é transitiva. Então, eu posso concluir de A é maior que B e B é maior que C, eu posso concluir necessariamente que A é maior que C, porque a relação é transitiva. Certo? Tá ok. Essas relações, historicamente, têm o nome de a fortiori. Então, toda vez que você vê um texto chamado a fortiori, é porque ele está usando um argumento desse tipo. Um argumento em que ele está pegando objetos que têm a mesma relação e, como posso dizer, pegando, como posso dizer, né? Três entes em que o primeiro tem uma relação com o segundo e o segundo tem uma relação com o terceiro, você poder afirmar que o primeiro tem a relação com o terceiro. Isso é um argumento a fortiori. Numa expressão ARB, que é a expressão formal que você geralmente utiliza de relações, o X, que é o lado esquerdo da relação, você vai dar o nome de referente, e a Y, que é o lado direito da relação, você chama de relato. Então, numa relação você tem referente, relação e relato. Certo? E aí, como você definiu as posições da relação, você consegue criar conjuntos de objetos que podem ocupar aquela posição. Então, o domínio da relação vai ser os conjuntos de todos os referentes dentro da relação. Então, por exemplo, qual é o domínio da relação maior que? Ou seja, quais são os objetos ou os elementos ou as substâncias que eu coloco à direita, à esquerda da relação maior que? Resposta, números. E eu acredito que seja números reais. Entendeu? Acho que entendi. Os números reais, eles são o domínio da relação maior que, porque eles são os referentes, no sentido de ser os objetos que você coloca à direita à esquerda da relação. Uhum. E é isso. Agora, por exemplo, do grupo da relação
ser casado com. Qual é o domínio do referente? A pessoa com quem você é casado. Geralmente os seres humanos, né? É, espera, assim, né? Espera, se os seres humanos. Realmente. Exemplo de casamento tá meio complicado, que tá roubando. Lembra, o domínio tem que ser o conjunto de todos os objetos que você possa colocar com essa relação Uhum. para fazer sentido. Tá. Se bem que casamento é porque que tem gente que tá casando com pouco, com pedra, com coisa Ainda mais se você artificial. considerar os ambientes virtuais. Então, mas aí você pode falar que ainda assim se aplica. Você pode falar que no final das contas, o domínio dessa relação vai ser o conjunto universo, vai ser todas as coisas que existem. Todas as Uhum. coisas que existem você pode casar uma com a outra. Não, pode ser o termo direito do casamento. Mas bora pensar em outro exemplo. Não, mas eu entendi o que é o domínio. E o condomínio, que hoje é chamado de contradomínio, o conjunto de todos os termos que são o relato, ou seja, que está à esquerda da relação, ou que está à Uhum. direita, desculpa, da relação. Então, todos os exemplos que você pensou antes, agora, em vez de pensar no lado esquerdo, pensa no lado direito. E aí, dado que você tem um domínio e o contradomínio, a soma dos dois é chamado campo de relação. Tranquilo, né? Uhum. Então, qual é o campo de relação do maior que? Os números reais. Porque você relaciona no maior que os números reais como referentes e como relato. Alô, alô, alô? Aí Pronto, isso ajuda a entender o Wittgenstein. essa parte aqui no final não, a parte do começo sim. Quer dizer, ajuda, porque o Wittgenstein vai falar de relações. Quando ele fala de relações, ele não está falando de relação tal como a gente entende hoje. Está pensando na lógica do Russell, que toma isso como base para ser construído, entendeu? Uhum. Depois, a gente vai pegar isso que eu acho interessantíssimo. Depois a gente vai pegar esses resultados e reobtê-los a partir de outro fundamento. Enquanto aqui a gente está obtendo esses resultados, essas conceituações, tomando relação como um termo, depois a gente vai conseguir, de novo, essas mesmas definições aqui de domínio, contra-domínio e relação transitiva, assimétrica, por meio da noção de relação como um conjunto de pares ordenados. Ou seja, essa aqui é a análise que fez a partir da relação tomada como termo, só que depois ela é importada para a relação tomada como conjunto de pares ordenados. Tá. E a gente já está acabando, não tem muita coisa. E além disso, essa diferenciação que é mais importante para a filosofia propriamente dita, você pode ter uma relação homogênea ou heterogênea. Homogênea é quando a relação entre um relato e um referente, ela o conjunto do relato, ou seja, o domínio, ele é da mesma natureza do conjunto do contradomínio. Essa distinção é um pouquinho diferente, porque você pode ser levado a acreditar que talvez fosse melhor definir como se o conjunto do domínio for o mesmo do contradomínio, então essa relação é homogênea. Só que, na verdade, tem vezes que a gente secciona, né, os elementos de mesma natureza
para participar de uma relação. Por exemplo, homem e mulher. Homem e mulher têm a mesma natureza, só que eles são divididos porque existem determinadas relações que você relaciona um homem com uma mulher. Mas o porquê de você ter relacionado ou dividido o conjunto de seres humanos em homem e mulher não quer dizer que eles tenham natureza diferentes. Deu para entender? Uhum. Isso no tratamento atual de três conjuntos é menos confuso, porque na verdade o que você pode definir como relação homogênea, como dizendo que eles são subconjuntos do mesmo conjunto. Então, os homens é subconjunto dos seres humanos, assim como as mulheres também são subconjuntos dos seres humanos. Então, você não está indo para um outro conjunto alheio dos seres humanos para adquirir um objeto para ser do domínio ou do condomínio. Todos eles estão participando do mesmo conjunto geral. Só que a diferença é que você escolheu subconjuntos diferentes. Nesse caso, ele usa o termo metafísico natureza. Então, é por isso que eu dei esse exemplo por conta do exemplo aqui, que é marido D, né? Que na época se assumia que um homem se casava com uma mulher. Hoje não é mais verdade isso. Mas, novamente, o homem e a mulher têm a mesma natureza. Eles só são divisões arbitrárias com determinado fim. Mas eles têm a mesma natureza, essencialmente. Uhum. E o maior que também são homogêneas porque eles relacionam dois números. Agora, entre os exemplos de relação heterogênea, um exemplo que ele dá é um exemplo muito usado por Russell, que é A tem o conhecimento B, em que A tem que ser obrigatoriamente uma mente e B tem que ser uma proposição ou um fato. E de fato, a mente é um objeto de natureza totalmente distinta de uma proposição. Certo? Uhum. Acho que eu entendi. Mas a gente pode pegar outra relação. A relação, por exemplo, propriedade. A minha chaves. Não, eu tenho a propriedade da casa tal. Claro que eu teria que dar uma descrição completa para especificar que casa é. Essa casa tal é um objeto substantivo, não concorda? Uhum. E eu, que sou um ser humano, também eu sou uma coisa substantiva. Mas concorda que a natureza minha e a natureza da casa são diferentes? Uhum. Então essa relação de ser propriedade de é uma relação heterogênea. Pode acontecer, como já aconteceu em algum momento da história, de ter a mesma natureza dos dois elementos. Mas a gente está analisando o quê? O domínio e o contra-domínio, não uma relação em particular. Entende? É o conjunto de coisas que pode ser proprietário, que pode ser donos, vou colocar nesses termos, e o conjunto de coisas que pode ser pertences. O conjunto de coisas que pode ser donos vai ser o domínio, e o conjunto de coisas que pode ser pertences vai ser o contradomínio, o condomínio aqui. Uhum. E essa relação, que é propriedade de, vai ser heterogênea. Beleza? Justamente porque está relacionando coisas de natureza diferentes. Uhum. É isso. Tipo, você concorda comigo que é um capítulo que, apesar de parecer muito grande, tem umas distinções assim bem claras assim e bem fácil de entender? Ou É, não? tem sim. Ele não tá falando. Tipo, a dificuldade, eu acho que para quem não estuda lógica, é a de se aproximar, tipo, da linguagem, do modo de pensar mesmo.
Mas ele é claro, sim. Pronto, gente. É isso. A gente acabou o capítulo 3. De fato, teve um trecho que a gente entrou em uns pormenores mesmo do Russell, comparou com o Wittgenstein. Mas lembrando que a proposta do grupo é essa, né? A gente ganhar cada vez mais instrumentos para debater esses textos, que na verdade são nossos objetos de interpretação. E eu queria saber se vocês ficaram muito perdidos quando a gente estava debatendo sobre esses pontos, que envolvia Eu o fico. Russell e Wittgenstein. Ficou? Na verdade, sempre que você e o Alex começam a conversar, eu vou fazer outra coisa. Porque eu não entendo nada, eu não vou ficar. Eu não quero ficar perguntando, porque eu teria que perguntar tudo, entendeu? E eu atrapalharia o debate. E eu também não quero ficar tentando entender, porque eu sei que vocês estão pressupondo muitas coisas no debate de vocês. Com Aí, certeza estamos. vocês pressupõem muitas coisas. Aí eu me distraio, eu vou fazer outra coisa. Mas toda vez que você quiser perguntar, cara, pode perguntar, não tem problema. Não, eu tô ligado. Você Eu tá me de sinto à boa, vontade. não quer entender o que a gente tá falando, não. Dispensa, muito obrigado pela oferta, mas eu gostaria que não. Valeu, Alan. Eu entendi o parte do debate entre você e o Alex. E depois eu reinterpreto a pergunta dele para ver se é no mesmo sentido. Mas você quer reinterpretar a pergunta agora ou você vai fazer isso depois? Depois eu faço isso. Eu só queria dizer que eu entendi a pergunta dele e já tem a própria resposta aí, mesmo no livro. Tem uma parte que responde, depois eu mostro. Beleza. Mande mesmo, cara. Então é isso, gente. Muito obrigado. Já tá dando o tempo, né? Na verdade já passou. Mas como de fato são coisas que passam no texto mesmo, eu acho que daria para explicar de maneira breve e realmente aconteceu. Fiquei um pouquinho mais. Obrigado por presença novamente, viu, gente? Valeu, valeu. Próxima reunião é capítulo 4, Proposições moleculares e as leis lógicas. Top. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Obrigado, viu? Obrigado também.